beleza, gente. Bom dia novamente. A nossa aula de Física 1. Tá? Vamos tratar aqui agora de História e Filosofia da Ciência. Hoje é dia 5/7, às 10 horas e 26 minutos. Então tá, o assunto da nossa aula de hoje é História e Filosofia da Ciência. Tá? Então o título ele já é explicativo, né? Nós vamos revisar alguns fatos históricos, da mesma maneira que vocês estudavam na disciplina de História. A gente vai lembrar algumas datas e alguns eventos importantes e algumas pessoas que participaram desses eventos. Nós também vamos falar um pouco sobre filosofia. A filosofia, ela é uma palavra que pode ser separada em duas: filo e zofia. Filo, como você gostar de alguma coisa, você ser amigo de alguma coisa, você querer bem alguma coisa, querer próximo, sabe? É claro que é grego, tá? Então, esse prefixo filo é de algo que você quer perto, você quer estar sempre bem, tá? Você quer bem essa outra coisa. E zofia ou sofia é conhecimento. Então, filosofia é uma amizade muito íntima com o conhecimento. Então, filósofo é aquele que gosta de saber, que gosta de entender, que gosta de estudar para entender. Mas entender o que, professor? Qualquer coisa, tudo, basicamente. Desde porque a chuva cai, até da onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida. Então, quando alguém te chamar de filósofo, pode parecer que essa pessoa está dizendo que você está fazendo perguntas muito difíceis. Tá? Eu acho que esse é um ponto da filosofia bem bacana, porque ele faz perguntas realmente que às vezes não tem respostas. Tá? Então a filosofia, ela se questiona sobre absolutamente tudo. E a filosofia, ela é chamada a mãe das ciências, porque é a partir da filosofia que as outras ciências se desenvolveram ou evoluíram para chegar nas ciências que nós temos hoje. Uma das ciências que se desenvolveram hoje, que a gente estuda hoje aí, é a física, né? Mas existem outras, tá? Essa física aí é a nossa principal. Então a filosofia, ela deu origem a uma cultura, né? Não sei se posso dizer assim, é uma cultura de se questionar absolutamente tudo, né? E a ciência, conforme os anos vão passando, as pessoas vão nascendo, estudando, vivendo e morrendo e deixando o seu legado, né? E muitas dessas coisas são escritas em livros e passadas de professor para aluno e desenvolvendo as ciências. Tá, então aqui a gente tem uma linha do tempo. Vocês sabem o que é uma linha do tempo? Sim. Ok. Alguém sabe qual que é a idade da Terra? Uns bilhões de anos aí. Não milhões, sabe? Milhões, bilhões, centenas? Milhões. Milhões. Então a Terra, ela tem aproximadamente 4,5 milhões de anos. 4,5 milhões de anos. Daí a Terra se formou junto com a Lua ali, né? Começou a orbitar o Sol, enfim. Tá, então o que rola? A Terra, ela foi aí, né, criada, não sei como vocês querem dizer isso, né? Há 4,5 milhões de anos. Só que apenas nos últimos... vamos pensar aqui nos últimos 10 mil... Nos últimos 100 mil anos em que o homem moderno, que a gente chama de homem, o que se pode chamar de homem, tá? Porque antes de 100 mil anos atrás, aqui está escrito 100 mil anos, é 10 mil anos. Antes de 10 mil anos atrás, o homem era um homem ainda muito primitivo, no sentido dele não desenvolver tecnologia para conseguir fazer as coisas racionalmente. Então o instinto primitivo dele era ainda muito forte, tá? A coisa de 10 mil anos para trás, entendeu? Então com 10 mil anos, mais ou menos, né, existem civilizações até mais antigas, né, de 15, 20, 30 mil anos, tá? Mas vamos colocar 10 aqui porque é o marco que os historiadores usam. Tá?
Então, eles começaram a usar algumas ferramentas que foi chamada Idade da Pedra, tá? Não, a Idade da Pedra Lascada, onde os primeiros desenhos também puderam ser registrados nas paredes das cavernas, tá? Algumas ferramentas que ainda sobreviveram, né? daquela época foram encontradas, e isso tudo é documento, tá? Então isso se torna documento, não é só papel, tá? Documento pode ser qualquer objeto que participou de um determinado evento, tá? Então nessa idade mais ou menos aqui 15 mil anos, 10 mil anos antes de Cristo, os seres que aqui na Terra viviam, eles começaram a usar ferramentas e começaram a deixar de ser nômades. Tá? Sabe o que é nômade? Que move de um lugar para o outro. Não Isso. tem residência fixa. Exato, não tem residência fixa. Então ele vai para onde tem comida, basicamente. Deixa eu um pouquinho. Aí. Tu disse que quando eles começaram a criar ferramentas, eles pararam de ser nômades, né? Não necessariamente nessa ordem, mas sim. Uhum. Então tá. É porque facilita, né? Quando você consegue construir uma casa, você vai precisar de ferramentas, né? E aí você construiu sua casa, você não precisa mais andar atrás de outra casa. E é claro que não é uma casa, né? Eles aproveitavam as coisas da natureza, como cavernas, as árvores, enfim. E depois eles acabaram descobrindo plantio, né? Então já não tinha mais só que isso necessidade. foi mais pra frente ainda. Sim. Tá? Quando o homem começou a domesticar plantas e animais, foi mais pra frente, foi aqui, 4 mil anos antes de Cristo. Tá? E aí o que acontece? Agora o ser vivo, né, o homem, ele não precisa mais mudar de casa. Então eles começaram a acumular objetos, né, e objetos e também comida, porque em alguns lugares o frio é muito severo, e se você não guardar comida de um ano para o outro, é perigoso você passar fome durante a parte fria do ano. Tá? E as populações começaram a ficar muito grandes também. Tá? Então numa cidade, como as pessoas fixaram residência, elas fixaram residências próximas umas das outras, tá? Porque aí você consegue aproveitar, por exemplo, uma vaca para 2 pessoas, né? 2 famílias. Tá? E aí você tem a domesticação de plantas e animais. Geralmente na beira dos rios, né? Vocês vão ver lá em história, ou não sei se já viram, que no rio Nilo, né? É onde no Oriente Médio ali foi um lugar muito importante para que as cidades se desenvolvessem em volta, né, do rio. E não só ali no Oriente Médio, pelo planeta todo, né? Na China a gente tem vários rios importantes, na América também. Então nas margens dos rios se desenvolveram essas cidades. Ok. E aí, para você gerenciar uma grande quantidade de pessoas vivendo no mesmo lugar, você precisa da escrita. Tá? Então é por isso que aqui em 4 mil anos antes de Cristo tem aqui o desenvolvimento ou a necessidade de se desenvolver a escrita e também a matemática. Tá? Então, é claro, gente, como eu sempre digo, não teve uma data para isso, tá? Isso não aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1000, tá? Isso aqui é um processo, são centenas de anos que se vão para que essas coisas aconteçam. Tá? Essa linha do tempo, por isso que ela está escrito que mais ou menos 4 mil anos, né? Não tem uma data certa. Ok, então a escrita e a matemática ela tem mais ou menos aí 4 mil anos antes de Cristo. E nesse tempo já existia filosofia? O que vocês acham? Sim, quando você começa a questionar as coisas, já... Exato, quando você começa a pensar, por exemplo, por que o Sol sempre nasce no leste e se põe no oeste? Pô, isso daí é uma pergunta filosófica, tá? E nessa época onde as pessoas já domesticavam plantas e animais, bom, para você domesticar uma planta, você precisa saber que ela bebe água, você precisa saber que ela não pode tomar muito sol, ou se ela não pode estar naquele determinado terreno. E para saber disso, você já deve ter feito perguntas a si mesmo e até para a planta, né? Então isso já é filosofia. Tá? Só que a filosofia começou a ganhar
um status mais formal 300 antes de Cristo, que onde foi criada ou inventadas as primeiras escolas para o pensamento. Tá? Porque quando você estava aqui na Grécia, na antiguidade, perguntando sobre a escrita e sobre a matemática, essas perguntas elas poderiam ser feitas repetidamente por todo mundo. Todo mundo poderia fazer essas perguntas. E se uma pessoa pudesse responder, isso ia ser um, entre aspas, segredo, porque não existia preocupação de ensinar aos outros. Tá? Então a Grécia é um marco muito importante por causa da invenção da escola. Tá? Começaram a pensar, olha, essas perguntas que nós fazemos, eu acho que todo mundo faz. Né? E se a gente começar a registrar as nossas respostas para que as futuras gerações não precisem iniciar sempre do zero, né? Como a gente faz hoje. Né? A gente vem para a escola para quê? Para não conhecer o mundo a partir do zero. Que imagine se você tivesse que aprender matemática sozinho. Ia ser difícil, né? Bem complicado. Então por isso se inventou a escola, tá? Mais ou menos aí no marco de 300 a.C. E esses conhecimentos que a humanidade vem acumulando foram sendo registrados, porque agora já havia a escrita. Tá? Então os livros eles ganharam um status muito importante nessa época aqui, 300 a.C., por registrar a história do homem. Nessa idade antiga, as perguntas também mudaram um pouco, não mudaram, né? Mas as pessoas começaram a se perguntar questões, não apenas a sua convivência, não apenas sobre a planta, sobre o animal, ou sobre o rio, ou sobre a chuva, mas sobre coisas que tecnicamente você não tem como saber. Como, por exemplo, de onde viemos, né? Porque essa pergunta até hoje ela não foi respondida, né? Da onde viemos? Por que a vida existe? Por que o universo não é um grande vazio? Faria muito mais sentido você ter um espaço cheio de nada, né? Mas não, ele não é assim, o universo não é vazio. Então, as perguntas filosóficas elas vão no encontro de coisas muito difíceis de saber. Tá? Não disse impossíveis, eu disse muito difíceis. Então, outra pergunta, né? O que acontece quando o nosso corpo morre? Né? Depois que a gente morre, para onde? Será que existe um depois? Se existir esse depois, como que ele é? Ele é cheio de florzinha? Ele é quente? Ele é, né? Enfim, vocês entenderam o que eu estou falando. O que eu estou falando, na verdade? O que é isso? Filosofar sobre o antes da vida e o depois da morte. Quem faz muito isso até hoje? As religiões? As religiões. Tá? As religiões, elas fazem muito isso. Veja, eu até o momento eu não tinha falado de religião para vocês. Tá? Por quê? Porque aqui na Grécia Antiga, a palavra Deus, ela tinha um significado muito diferente do que vocês podem imaginar hoje, tá? Os deuses gregos, eles eram muito mais humanos. Tá? Então Zeus, por exemplo, que era o deus dos deuses, ele criou os outros deuses. Né? Ele criou ali Horus. Bom, se vocês estudarem um pouquinho de filosofia antiga, vocês vão lembrar que existem vários outros deuses. Existe o Hércules, né, que é o filho de um deus, é o neto de Zeus, né? É o filho de Zeus, exatamente. E o Hércules, ele vivia na Terra, junto com os humanos, tá? E ele não era o único, ele tinha lá suas super forças, mas ele fazia um monte de cagada. Ele cobiçava a mulher do outro, ele era pecador igual, tá? Então, na Grécia Antiga, os deuses, eles andavam entre nós, tá? Vários deles, tá? Então é muito diferente do Deus que vocês imaginam quando a gente fala hoje, tá? Beleza, vamos um pouquinho adiante. Quando você avança aí mais no tempo, quando você chega no século I, que tem aí um marco importante que é o nascimento de Cristo, né? O que acontecia
nessa época, no nascimento de Cristo, né? Vocês devem ter assistido já algum documentário, ou pela própria igreja mesmo, saber disso, que era um tempo de guerra, né? Porque existiam os fariseus, lá eu não sei muito da história, né? Mas eram os fariseus tinha os pagãos, tinha os judeus, e todo mundo vivia em guerra, tá? Então o ser humano sempre viveu, sempre gostou muito de guerra, tá? Conquista de territórios, enfim. Então Jesus Cristo nasceu numa época bem turbulenta, tá? E todo esse tempo até então, as questões filosóficas, como por exemplo, por que o Sol nasce do leste e vai para o oeste, imaginava-se que você já tinha uma resposta para isso, tá? Deus. E a resposta era Deus, tá? A resposta era Deus, simplesmente. Mas por quê? Não, Deus tá bom, já tá bom essa resposta. Não precisa pensar mais nisso, tá? Era essa a mentalidade, tá? Chegou, é como se Deus fosse uma resposta para tudo, literalmente, tá? Ah, por que isso é assim? Ah, por causa disso, disso, disso. E por que isso? Por causa de Deus. Então acabou. Tá, agora faça outra pergunta. Como se fosse uma muleta, né? Nietzsche, ele fala sobre a muleta, né? Quando você não tem uma resposta, você usa uma muleta. Tá? Então Deus era uma resposta muito confortável para absolutamente tudo. Tá? Só que aí, o que aconteceu? Chegou a Idade das Trevas, tá? Que a gente chama aqui de Idade Média. Então, a queda do Império Romano, geralmente a Daniela coloca bem essa parte aqui, que existiu o quê? Na Itália, né? Eles, na verdade, era no estado de Roma, com aquelas guerras, né, que eu falei que existiam. Teve um período que se chamou expansão. Deixa eu só lembrar certinho. Expansão do Império Romano. Tá? Então, o rei César também, vocês vão lembrar desse nome. O rei César, ele queria se tornar o imperador do mundo. Tá? E ele mandou o exército dele ampliar o território. Tá? Só que chega uma hora que esse exército não tem mais condições de expandir e aí acaba perdendo as batalhas, e o Império Romano, que era grandioso, era o maior ali da época, veio abaixo, né? Então tem a queda do Império Romano um pouquinho depois do nascimento de Cristo aí, tá? Essa expansão do Império Romano, vocês lembram das cruzadas? Já ouviram falar das cruzadas? De 300. Isso, exatamente. Foi quando o imperador de Roma, ele também admitiu não, né? Ele integrou o calendário cristão ao seu estado oficial. E como era o maior estado da Europa, foi basicamente dizer, não, agora nós vamos medir o tempo a partir do calendário de Cristo, tá? Então veja por que nós usamos o calendário cristão até hoje. Foi basicamente por causa de um ato político, né? Lá em 400 e poucos antes de Cristo. Porque Deus quis. Porque Deus quis, né? Boa. Né? Então o imperador, ele integrou aí ao seu estado o calendário cristão e a gente usa ele até hoje. Né? Depois disso, o império que ele estava montando veio abaixo aí, e começaram a Idade Média, aí, né? A Idade das Trevas, onde o catolicismo ganhou bastante força, né? Então, aquela história de levar a palavra até os confins da terra, eles levaram isso ao pé da letra mesmo, tá? Literalmente, né? Pegavam os cavaleiros templários lá e iam promover a palavra de Cristo, ok? Então aqui foram 1000 anos, gente, ó, de 470 e poucos até 1400, então 1000 anos de Idade Média, 1000 anos de Idade das Trevas. Nesse período, se você vivesse nesse período e perguntasse alguma coisa, a resposta era só uma: Deus. E se você ousasse pensar assim, olha, mas já tinha a tua língua cortada, né? Você era perseguido de várias formas, politicamente, financeiramente, fisicamente, você era preso, enfim. Foi um tempo em que, lembra da filosofia, que era o gostar do conhecimento? A filosofia, ela quase morreu nesse período aqui. Tá? Então não se questionava mais nada. A resposta era Deus e acabou. Tá? Esse negócio de filosofia é coisa do demônio.
tá? Então essa Idade Média aqui, ela é muito importante para que a gente não esqueça de quão ruim foi esse período, tá? De quão foi um período de censura, né? Tem algumas pessoas que viveram nesse tempo que são importantes. Uma delas é Giordano Bruno. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Giordano Bruno era eu gosto muito dele porque ele tinha uma visão de Deus. Ele era muito religioso, tá? Todas as pessoas aqui eram religiosas, tá? Independente de gostar dessa ideia de Deus ou não. Mas tinha algumas pessoas que tinham uma versão de Deus diferente. A versão de Giordano Bruno de Deus era o Deus do infinito, que para ele fazia muito mais sentido. Porque se Deus inventou tudo e todos, por que vocês estão tentando pensar igual a Deus? Cara, se Deus é realmente Deus, vocês nunca vão chegar, nunca vão entender. Então não adianta nem tentar, tá? Já começa por aí. Outra coisa, tem uma palavrinha aqui em cima que ninguém notou. É o geocentrismo, ou seja, a Terra era feita, lembra da Bíblia, né? A Terra era feita por Deus em 7 dias e todas as coisas giravam em torno da Terra. Então por que o Sol nasce no leste e se põe no oeste? Porque Deus quis assim e porque a Terra está no centro e o Sol gira em torno da Terra. Então, para essas pessoas aqui na antiguidade, é isso que existia. Era Deus inventou a Terra, os animais e as pessoas que viviam em cima da Terra. E veja que engraçado, né? Que até nessa época as pessoas já sabiam que a Terra era redonda, né? Porque o Sol girava em torno da Terra. Sabia no modo de dizer, né? Sabia no modo de dizer, mas eles imaginavam que tudo girava em torno... Deixa eu achar um... Quando você usa apenas a sua percepção, né? Você parece que a Lua está girando em torno da Terra, o Mercúrio também está girando em torno da Terra, o Sol. Só que veja, quando você olhava o céu, quando você olha o céu de dia, você consegue ver o Sol. E só, né? Porque ele vai ofuscar toda a sua visão. Quando você vê o céu à noite, você consegue ver a Lua e as estrelas. Eram feitos. Veja, o que acontece? Ó, tá vendo esse GIF aqui, ó? Como que existiam as estrelas que acompanhavam o movimento sempre do leste para o oeste, assim como o Sol. Só que tinha alguns planetas não, né? Algumas estrelas que faziam esses movimentos, que eles chamavam de movimentos errantes. Ó, o movimento errante é o quê? Todas as estrelas estão indo para a esquerda, certo? Só que essa estrela em particular, ela vai para frente e aí volta. Enquanto isso, todas as estrelas estão indo para a esquerda. E ela volta e vai para frente de novo. Esse movimento ele foi batizado, então, de movimento errante desses corpos. E eles explicavam esse movimento errante por matemática. Tá vendo? São círculos. Então eles usavam a matemática para explicar esses movimentos errantes. Só que nessa matemática aqui tem muito erro, tá? Tem coisas que não dão certo mesmo. E o que eles diziam que eram esses movimentos, esses corpos errantes? Eram os planetas. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tá? Os planetas, eles eram esses corpos errantes. E você, ao olho nu, consegue ver até 6 planetas: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Saturno. Quando que isso acontece, senhor? De noite, é claro que agora. Não, eu consegui ver lá Mercúrio, Saturno, essas coisas com olho nu, sim. Como assim? Eu não entendi. Você falou ali que com olho nu dá pra ver lá. Dá, aham. Nunca vi. Eu sabia que era só Marte. Não. Tá lá uma luz vermelha no céu. o louco, quando, ó, quando está anoitecendo, veja hoje, quando está anoitecendo, o primeiro objeto mais brilhante do céu, que É o não é, Sol. depois, Depois as estrelas. não, Mas só uma estrela. depois do Sol, quem que é o objeto mais brilhante no céu? Lua, A Lua, e depois da Lua? Todos. estrela, Não é uma estrela, Os outros planetas? é um planeta. Que planeta é esse? Mercúrio? Mercúrio. Não. Qual é o Vênus. maior planeta do sistema solar? Júpiter. Júpiter. Então, quando você olha para o céu noturno, a primeira coisa que você vê é Júpiter. É a mais brilhante que tem. Ela parece uma estrela bem grande, mas não, é um planeta que está perto da gente, inclusive.
É Júpiter. E se você for analisar, o Júpiter, ele faz esse movimento errante. Ó, ele vai para frente, depois ele volta e depois ele vai para frente de novo. Então, os caras falaram, bom, se todas as estrelas vão num sentido e só esses planetas que fazem esse movimento errante, esses caras devem ser especiais. E chamaram eles de planetas. E deram nomes gregos para esses planetas, que é Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Marte é o deus da guerra, né? Júpiter é o deus dos deuses. Não era outro lá? Não, Mercúrio é o deus da guerra, desculpa. Tá? Mas enfim, também não sei de filosofia antiga. Júpiter é Zeus, é o deus dos deuses. Quando acontecia nunca aconteceu de noite, quando eles estavam lá, sei lá, observando lá, não aparecia Júpiter, sei lá, sabe? Sempre aparece Júpiter. É o primeiro, né? Desde que o mundo é mundo, a primeira coisa a aparecer no céu quando tá anoitecendo é Nunca Júpiter. aconteceu algo assim que eles pensaram, opa, como assim? Sim, Era comum, tá acontecendo. sim, todo dia é a mesma coisa, né? Não. Vamos dizer, Todo dia é a mesma coisa, sim. Tá? Todo dia o sol nasce no leste, se põe no oeste. A lua, ela tem aquela fase que ela vai do minguante pro crescente e tal. Mas o universo é meio previsível, tá? Então, tipo, hoje não dá pra ver Júpiter, mas amanhã dá. Tá? Então... E acontecia algumas coisas, sim, que quebravam essa rotina. Alguém sabe dizer o que é? Cometa? Os cometas. Então, quando o cometa aparecia no céu, o que era isso? Não. Qual que era a resposta de tudo, sempre? Deus. Tá? Então, era Deus querendo mandar um sinal. Tá? O que acontecia? Quando aparecia um cometa no céu, naqueles vídeos que eu pedi para vocês assistirem, tem um pouco dessa parte, só um pouquinho. Tem um pouco dessa parte dos cometas. Os cometas, eles quebravam a rotina dos céus, tá? Então, quando o cometa aparecia, não era sinal bom, de coisa boa. Porque, para os antigos, como Deus era perfeito, ele fez a noite e o dia para que sempre fosse bom. E se acontecia alguma coisa diferente, bom, isso não era bom, tá? Então, os cometas, eles vinham para perturbar a vida dos homens. E aí, quando alguém via um cometa, ligava essa visão do cometa a uma notícia ruim. Ou era doença, ou era fome, ou era que o plantio não ia dar certo naquele ano, ou era que os animais iam morrer, ou que uma pessoa ia morrer, ou era guerra. Certo, né? Oi? Se acontecesse, meu Deus. Pois é, e aí você mentaliza, né? Se você mentaliza, até hoje eu acredito nisso, né? Se você mentaliza coisa boa, você vai colher coisa boa porque você está mentalizando. Não é porque você está mentalizando, é porque você está, queira ou não queira, você está trabalhando para que isso aconteça, certo? Sim, mas vamos dizer assim, o cometa é de Deus, né? É uma mensagem de Deus, é como se Deus estivesse mandando uma carta para você. Então foram mil anos em que a geografia, não existia geografia, né? Mas as pessoas então pensavam que o centro era a Terra, em que todos esses corpos giravam em torno da Terra, e quando acontecia de um cometa aparecer, era um sinal de um desastre, alguma coisa ruim. Eu tava falando de Giordano Bruno. Ô, senhor, calma aí, quando eles pensavam que a Terra era o centro do universo, eles também pensavam que eles eram tipo o centro do universo? Sim, porque Deus fez a Terra para eu viver aqui dentro. Se Deus não é o meu criador, quem seria? Né? Foi Deus... assim que surgiu a ideia depois do homem ser o centro de Isso, tudo. o antropocentrismo, que é o homem o centro das coisas. Então, mais egoísta ainda, né? Não é nem a ideia de que a Terra é o centro, né? Que o homem é o centro, né? Se eu sou filho... Só um pouquinho. Se eu sou imagem e semelhança de Deus, então Deus fez uma casa para mim aqui. É por isso que a Terra é desse jeito. Oi. A ideia de contrariar a resposta como Deus sendo a resposta para tudo, não veio do homem ser o centro de tudo? Foi quando começou a ter os filósofos, começaram a pensar mais na resposta das coisas e tacar o foda-se pra Deus? É que assim, o antropocentrismo, né, essa ideia de que o homem é o centro do universo, ela não deixa de ser uma ideia geocêntrica também, tá? Então eu confundo muito essas duas por conveniência mesmo, porque
veja, colocar a Terra no centro do universo ou colocar o homem no centro do universo, para mim não muda muito, tá? Mas a ideia de começar a questionar questionar essas ideias da Bíblia, essas ideias antigas, ela, como eu falei, não tem uma data, né? Mas ela começa a acontecer quando as previsões começam a não dar mais certo, né? Quando você tem astrologia, né? Você fala que a astrologia, até hoje tem astrologia, mas as pessoas começam a perceber que, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E principalmente por causa dessas coisas dos cometas, tá? Eu já vou chegar lá no começo, mas deixa eu terminar do Giordano Bruno, que daí eu vou voltar para os cometas e vou responder o que você me perguntou. O Giordano Bruno, ele tinha uma ideia de Deus muito mais ambiciosa, de que Deus era infinito e que não existia esse negócio de Terra ser o centro do universo, tá? E o Sol, que fazia muito mais sentido ser o centro do universo, também não era o centro do universo, porque o Sol era apenas uma estrela. Então o Giordano Bruno, apesar de não ter nenhuma prova, não ser um cientista, ele tinha uma ideia muito legal de universo. Ele conseguiu imaginar na cabeça dele de que cadê essa figura aqui? Essa figura aqui, né, de Terra, centro, estava toda equivocada, de que o certo mesmo era colocar o Sol no centro do universo e colocar os outros planetas em volta. Só que quando você ia mais para longe, você ia chegar em outra estrela. E outra estrela ia ter outro sistema solar. Então ele imaginou tudo isso, apesar de não ter, né, nenhuma evidência, não ser cientista. Ele conseguiu imaginar o nosso cosmos como ele é mais real do que como a gente pensa ele hoje, mesmo sem, usando apenas a sua imaginação. E ele tinha essa ideia do Deus do infinito e queria levar essa ideia do Deus do infinito como os templários faziam, né, pelo mundo. Só que quando ele foi tentar fazer essa publicidade, esse marketing do Deus dele, a Inquisição, que era a polícia da fé naquela época, perseguiu ele até a morte e foi mandado para a fogueira, porque era um crime, né, uma heresia, imagina, né, questionar o Deus da Bíblia, e ele foi queimado vivo. O Giordano Bruno, a diferença é que as bruxas naquela época, né, elas eram queimadas depois de serem mortas. E o Giordano Bruno, ele cometeu um pecado tão horrível que ele foi queimado vivo. Então imagine, questionar a ideia de Deus era realmente o pior dos seus pecados, o pior dos seus crimes. Não tinha nem... Não seria capacitado pra questionar, sem questionar, pra confundir esses burrichão, não? Tipo, cara, pensa assim, porque, não sei. Ele tinha lábia, sabe, pra fazer o cara se perguntar e depois ver que tava uma merda isso aí, pensar que Deus era... Porque não, também... Vai fazer uma revolução, eles tinham um exército preparado pra matar a revolução. Exatamente, era a polícia, não tô falando né? revolução pra guerra, bora matar. Eu tô falando revolução, tipo assim... De pensamento? Quanto mais morrer, mais o resto vai perceber que essa porra tá fudida. Mas você vai lá dar a vida pros outros perceber? Você tá vivendo uma bosta, o que complicado. Vai perder? Mas veja, gente... porque eles botavam medo utilizando de Deus. Isso, né? Ó, Deus... Falando que eles estão indo, tipo, pro céu, não ia ter pós-vida, por exemplo. Pois é. Você tá questionando Deus, você vai pro medo inferno. da morte nunca foi morrer. Sempre foi o que vem depois. Isso. Mano, quando você... Porque não se sabe o que tem depois, justamente por isso. Quando tu é obediente, quando você já aguentou de tudo, tu tá sofrendo agora a fome, você percebe que isso não é de Deus, e você quer melhorar a vida dos seus companheiros ou só a sua, você não vai pro inferno assim mesmo. Tipo, o cara podia pensar, porra, isso aí não é de Deus, eu tô sofrendo aqui. Só que eles não pensavam assim, lá na época a igreja era absoluta. Pensassem, a igreja... Na Bíblia tem a descrição do porquê que as pessoas sofrem em vida. Uhum. Então, de qualquer maneira, elas não tinham escolha. Elas pensavam que era uma vida passada, que elas fizeram alguma cagada muito grande e estavam sofrendo nessa vida de novo. E quando morressem, iam pro inferno. Isso. Como eu já comentado aqui, todas as perguntas elas tinham respostas. Então, se aparecia alguém achando que sabia algo diferente, você tinha um conflito interno, né? Um conflito interno que te dizia, cara, por que só você tá pensando diferente? Imagine você no mundo achando que só você é o certo, tipo, como se fosse um presidente do Brasil. Não, só eu tô certo, o resto tá todo mundo errado, né? Na época,
a pessoa pensava, cara, então eu acho que eu que estou errado, né? Eu acho que realmente é a Bíblia que está certa aí e tal, e eu vou viver essa minha vidinha aqui na Terra e depois eu vou ver que o Deus me guarda para mim. Então, então me fala como é que quando os plebeus lá serviam a burguesia lá, e os mais fodões lá trabalhando como um trabalho escravo, eles conseguiram mudar isso? Então, quando você coloca aí burgueses e proletários, são culturas diferentes, né? A cultura africana, principalmente, né? Isso que a gente está falando de Deus é o Deus europeu, tá? Quando você insere uma cultura diferente, uma cultura asiática, uma cultura... Pô, quando os portugueses chegaram no Brasil, a cultura aqui era a cultura dos índios. Eles não conheciam o Deus europeu. Então, conseguiram escravizar os índios? Não, né? Então aí você tem uma mistura de culturas que é muito mais forte, essa razão é muito mais forte do que a mentalidade de ter um Deus, enfim. Não sei se você conseguiu entender. Tá? Por que as revoluções aconteceram mais fácil, né, nesse outro período? Por causa da mistura de culturas, né? Nessa Idade Média, então, muita perseguição sobre qualquer um que quisesse questionar a ideia de Deus ser Deus Supremo, tá? Se a pessoa nasceu rica é porque ela é boa, e se a pessoa nasceu pobre é porque ela fez alguma coisa, e você não deve questionar isso porque Deus quis assim, tá? Então foram 1000 anos de perseguição com as bruxas, pessoas que tinham pensamentos mais liberais. Lá em 1400, eu também não sei exatamente porquê, mas como eu falei, não é uma data, tá? É um processo em que pessoas, que eu chamo de pessoas abençoadas, nasceram na mesma época, tá? Tem alguns nomes aqui. Johannes Kepler, já ouviram falar? Quem? Kepler. Ainda não sei. Kepler foi um cara que ele pegou as observações. Como já havia dito, as pessoas olhavam muito para o céu e observavam o que tem no céu. E eles percebiam, né? As estrelas vão desse jeito, tem aqueles planetas que voltam, tem não sei o que lá. E o Kepler, ele queria montar um sistema em que o Sol fosse o centro e os outros planetas orbitassem o Sol, só que ele queria colocar esferas em torno do Sol. Esferas. E por mais que ele tentasse, não dava certo. Ele falou, cara, mas que diabo, por que não dá certo de os planetas circularem o Sol? E aí ele teve uma sacada. E se não fosse círculos? E se fosse uma trajetória oval? Ele tentou fazer a trajetória oval e deu certo. Aí a gente sabe que hoje a órbita dos planetas em torno do Sol, ela não é redonda, ela não é circular, ela é oval. Na verdade, ela é elíptica. Tá? A órbita é elíptica. Depois eu falo mais sobre elipses para vocês. Com isso, não com isso, né, mas é claro, na mesma época, o Galileu viveu. Eles foram contemporâneos, apesar de não se conhecerem. E o Galileu também colocou... Lembra aquela experiência que a gente fez ano passado? Colocar um objeto bem pequenininho e um objeto grande para cair ao mesmo tempo? O Galileu fez isso porque também, na época, se imaginava que o corpo mais pesado ia cair mais rápido. E aí ele fez isso. Ele tinha tanta certeza do que a experiência dele ia dar certo que ele fez ao vivo sem fazer nenhum teste antes. Ele chegou lá no alto da Torre de Pisa e jogou uma bala de mosquete, bem pequenininha, e uma bala de canhão bem grandona, e as duas caíram ao mesmo tempo, diante de centenas de pessoas. E aí ele falou assim, ó, vocês querem que eu faça de novo a experiência? Fez de novo e deu o mesmo resultado. Ele falou assim, ó, então toda vez que você jogar dois objetos de massas diferentes, eles vão cair ao mesmo tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não sei o que é, mas quando as coisas caem, elas caem sempre com a mesma aceleração. Tá? E quando as coisas caem com a mesma aceleração, você começa a conseguir matematizar os fenômenos naturais. Porque
Até então a matemática ela servia para somar, subtrair. Bom, se eu tenho 5 cabras, eu vendi 3, eu tenho 2 cabras. E é para isso que servia a matemática. Vou dividir a minha herança entre os meus filhos. Então vai lá, 25% para você, 25% para você, blá, blá, blá. Não ia além disso. A matemática era útil? Claro que era, mas não, ela era restrita a algumas áreas. De 1400 para frente, eles começaram a perceber que a matemática também conseguia descrever fenômenos naturais. Então você tem a fusão de duas coisas, da filosofia e da matemática. Então o que acontece? A filosofia pensa nas coisas, a matemática conta as coisas. E quando você junta as duas, você consegue pensar contando. E é isso que é a física. Então, na fusão da filosofia com a matemática, você tem o nascimento da física. E aí você consegue, por exemplo, usar esses teus conhecimentos físicos para melhorar a sua qualidade de vida. Como, por exemplo, você quer fazer uma construção alta, você pode agora usar os seus conhecimentos de matemática, de filosofia e de física para elaborar um elevador, por exemplo, né? Você coloca uma polia lá em cima, coloca uma corda, puxa a corda de um lado, o balde sobe do outro. E isso daí só foi é uma tecnologia antiga que foi desenvolvida a partir de conhecimentos matemáticos e filosóficos. Né? Quando a questão da água, né? Poxa, carregar água sempre foi um karma para todas as civilizações, né? Você tinha que colocar a água num balde e carregar até outro lugar. Imagine se você conseguisse criar um elevador de água, né? Arquimedes foi um cara que bolou vários elevadores de água e alguns funcionaram. Né? Então você começa a ter invenções para facilitar a sua vida, né? E as pessoas começam a perceber que essas invenções elas realmente dão certo. Tá? Só que você não pode fazer de qualquer jeito, você tem que usar os cálculos para não trabalhar à toa, né? Como tudo vocês já devem saber na vida, se você não se organizar previamente, muito provavelmente você vai fracassar. Então vejam que a qualidade de vida das pessoas começa a melhorar nessa hora, no Renascimento. Né? E uma outra pessoa muito importante, né, foi Isaac Newton, né? A pessoa mais importante de todas, ela é Isaac Newton, que ele consegue matematizar de uma forma definitiva, falar assim, olha, a linguagem da natureza é a matemática. Tá? Se você quiser entender a natureza, não adianta apenas a filosofia. Você tem que ter a matemática junto. Tá? Então ele sacramentou ali, colocou uma pedra em cima da Idade das Trevas, tá? Falou assim, ó, a Idade das Trevas, onde a razão de tudo era Deus, bobagem, tá? Então, a Terra realmente é o centro do nosso universo, tá? Só que o nosso universo não é a Terra, o nosso universo é muito maior. Tem o Sol, e a Terra gira em torno do Sol, e o Sol gira em torno de uma galáxia. E por que? Lembra da questão dos cometas? Por que os cometas causavam medo? Porque você não sabia de onde eles vinham. E usando as leis de Newton, vocês já ouviram falar desse nome? Agora, esqueci. Halley. Não. Como não? Nunca ouviram falar do Halley? O cometa. A cada 80 anos, mais ou menos. Isso. Né? Então, o Halley era amigo do Newton, tá? E usou as equações de Newton para prever uma passagem de um cometa. Então, foi a primeira vez que alguém previu o surgimento de um cometa. E a partir do momento em que você consegue prever alguma coisa, aquilo não te causa mais medo. Porque o cometa, ele dava medo porque aparecia do nada, né? Isso realmente acontece, né? Dá medo quando alguém morre inesperadamente. Pô, você fica com medo, né? Agora, se alguém já está moribundo, você fala assim, a pessoa vai morrer a qualquer momento. Não é mais fácil, bem entre aspas, né? Não é mais fácil você aceitar a morte? Então, pensa com o cometa a mesma coisa. Quando acontece de repente, isso assusta muito mais. E agora que você consegue prever a aparição dos cometas, isso não causa mais espanto. Tá? Então, aí foi uma prova definitiva de que a matemática, né, de Johannes Kepler, de Galileu, de Newton, realmente pode
você pode prever o futuro. E isso jamais foi questionado antes. Tá? Vocês vão ver aqui que eu vou ensinar vocês a prever o futuro usando a matemática. Tá? É claro que não é nada muito promissor, né? Porque eu só vou ensinar vocês a lançar uma pedra e saber onde ela cai. Mas já é um futuro. Tudo bem? Então, usando as regras matemáticas, as regras físicas, você consegue prever coisas que ainda não aconteceram. E isso não estava escrito na Bíblia, isso não estava escrito em lugar nenhum. Quer dizer, poxa, que Bíblia é essa de Deus perfeito que não está escrito um monte de coisa que os caras escreveram aqui? Então, quer dizer que a Bíblia não é perfeita. Então, tá vendo que é um processo de descobrimento? Tá? E aí, mais para frente, esse período aqui é o período do Renascimento. Por que Renascimento? Porque na Idade das Trevas apagou... lembra que eu falei que a Idade das Trevas quase apagou a filosofia? O Renascimento é o quê? É um nascimento da Idade Clássica, da Idade Antiga. A Grécia, da Grécia Antiga, onde lá as pessoas pensavam e filosofavam. Então, a humanidade, quando chegou aqui no Renascimento, olhou para trás e falou, cara, o que a gente já viveu até agora? Bom, a gente usou as ferramentas, deu boa. Tá? A gente usou matemática, deu boa. Ó, a gente começou a pensar sobre filosofia, deu boa também. Teve a Idade das Trevas, deu boa? Não, não deu. Então essa Idade das Trevas a gente apaga e todo o resto a gente recupera. Então vamos renascer a partir do que a gente já sabe, do que foi bom e do que foi ruim. Então resgata-se todas as ideias antigas de usar ferramentas, usar matemática e filosofia, junto com a física que foi inventada agora. Vamos esquecer não, né? Mas vamos deixar para trás esse negócio de Idade Média que não deu certo e vamos daqui para frente. Tá? E um pouco mais tarde teve o quê? A Revolução Francesa. Vocês vão aprender também em história que a Revolução Francesa foi uma revolução, claro, também política, mas também científica, no sentido de vamos padronizar tudo, todo o universo não, né? Mas todas as pessoas têm que falar a mesma linguagem da ciência e é essa linguagem que nós temos que falar a partir de agora. Tá? Quando vocês veem aí o Osmar Terra, que eu mostrei para vocês, né, aula passada, Osmar Terra falando de ciência, o cara não é cientista, não tem que falar de ciência. Não tem que falar não, né? Ele pode discutir, ele não pode afirmar coisas que não sejam científicas. Tá? Quando você vê uns malucos falando alguma coisa que não é científica, cara, se não é científica, isso já é a Idade das Trevas, isso aqui já é a Idade Média. Você devia estar na Idade Média, na verdade. Então a pessoa não pode falar nada? Não é bem assim. Se você quer questionar alguma coisa, tem que ser pelo viés da ciência. Se você questionar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pega qualquer assunto. Até um anime, um desenho. Não, mas daí é arte, né? Bom, aí a arte você pode usar a sua criatividade. Mas agora, se você quer questionar o mundo, né? Você quer questionar, por exemplo, a questão da Terra plana, né? E qual é o formato da Terra? Velho, se você está usando viés científico, vai fundo. Se você não quer usar viés científico, nem começa. E tem outra coisa, tem a experimentação. Então, assim, quando você fala de ciência... a ciência ela é a união, né, como eu falei, da filosofia e da matemática. E tem mais um passo importante que é a experimentação. Ou seja, se eu falar para você aqui hoje, ó, se você fizer X, você vai ter Y. Para isso ser verdade, qualquer pessoa pode ser capaz de reproduzir em qualquer lugar e em qualquer tempo, ou seja, hoje ou daqui a 100 anos. Tá? Então, quando eu falo para você que se eu fizer fogo, a parte mais quente do fogo vai estar em cima, isso que eu estou falando, ele vai ser científico se qualquer pessoa no planeta fizer, em qualquer tempo. Agora imagina comigo, tem alguém que consiga fazer fogo que o fogo não é mais quente, não é em cima? Claro, não é uma situação de laboratório, é uma fogueirinha qualquer.
Tá? O cara colocou a mão embaixo do fogo e sentiu que lá embaixo do fogo, embaixo da fogueira, sim, né? Embaixo da fogueira é mais quente. Isso é possível acontecer? Você pode sentir, mas não pode... Não vai ser o mais quente. Não vai ser o mais quente. Então veja, esse experimento que eu estou sugerindo para vocês, ele é científico por quê? Porque ele pode ser repetido por qualquer pessoa e em qualquer tempo, tá? Agora quando você fala, em uma determinada situação, questão religiosa mesmo, né? Quando eu estava lá no meio do mato orando, Deus falou comigo. Isso pode ser repetido por qualquer pessoa? Não. Ela pode. Não, por qualquer pessoa não. Não é qualquer um. Não é qualquer pessoa. Isso é muito subjetivo. Ela não pode conversar com Deus? Não, mas qualquer pessoa pode conversar com Deus a hora que quiser? Não. Não. Então isso não é científico. Também não, né? Mas se a pessoa tá orando, tá se... Mas a ciência ela tem que ser generalizável. Quando eu falo que o fogo é quente em cima, todo fogo é quente em cima. Quando eu falo que toda pedra cai para baixo, toda pedra cai para baixo. Aí quando eu falo que toda pessoa conversa com Deus, não, né? Mas eu acho que vocês entenderam a ideia de que ele é científico se dá certo para todo mundo, independente de quem seja, em qualquer lugar e em qualquer hora, tá? Então se a pedra cai no pé de alguém, ela vai cair no pé de todo mundo. E vai doer no pé de todo mundo. Não importa quem seja, se a pessoa independente da religião ou se ela não tiver religião, inclusive, tá? Então, na Revolução Científica, na Revolução Francesa, essa questão da ciência ser o meio. Veja, a ciência não é verdade, mas ela é o meio para que você chegue mais perto da verdade. E quando eu falo verdade, no sentido de que qualquer pessoa pode verificar. Tá? Gente, deixa eu só resumir um pouquinho aqui. Isso não é uma opinião, tá? Isso é a história e filosofia da ciência, os livros, eles trazem isso. Veja, quando eu falo de... tudo isso que a gente passou aqui basicamente sobre a Europa, tá? Basicamente sobre a Europa. Veja que eu não coloquei aqui em nenhum momento cultura americana, ou cultura africana, ou cultura asiática, chinesa, tá? E você pode levar essas mesmas perguntas, esses mesmos questionamentos, inserido em outras culturas, tá? Se você for pensar de Deus, fazer a mesma pergunta, de onde que veio Deus? Pergunta para um chinês, mas um chinês, vamos dizer assim, tradicional, né, mais antigo. Ele vai ter outras respostas para todas as perguntas. Então você veja que Deus é cultural. Você percebeu? Que Deus depende... O que é Deus ou quem é Deus depende de para quem você pergunta. Ok, aqui eu tenho um quadro que é a Escola de Atenas, tá? Eles estão dentro de uma igreja e aqui tem algumas figuras importantes. Você tem um cara que ele está apontando para cima, tá vendo esse cara da esquerda? De vermelho, ele está apontando para cima. Ele está dizendo que depois que nós morremos, existe o mundo das ideias, que é no céu. Enquanto o cara da direita, ele está dizendo não, depois que você morre não importa. Ele está apontando para a terra, o que é importante é agora, o que nós vivemos. Tá? Então o da esquerda aqui, ele dá valor para a vida após a morte, é o mundo das ideias, o mundo depois de que você morre. Enquanto o da direita está falando, não, cara, o importante é aqui na Terra enquanto você está vivo. Depois que você morre, você não pode fazer mais nada. Tá? Veja, o 14. Esse aqui é Platão. As ideias de Platão são de que existe um mundo depois da morte e que o nosso passaporte para esse mundo é como você vive na Terra. Muito religioso isso, né? Mas veja, isso aqui é a Grécia Antiga. Tem um número 4 ali que está copiando Pitágoras. A gente já vai passar um por um. Tá? Então, a ideia de religião, ela bebe muito dessa fonte da Grécia Antiga. Tá?
Então, esse mundo das ideias, um mundo depois da vida. Enquanto que o 15 é o quem? É o Aristóteles. O Aristóteles fala, não, cara, o negócio é aqui na Terra, você tem que viver conforme as coisas que estão agora, depois não importa. Vamos ver quem que é importante aqui, ó. O número 6, Pitágoras. Pitágoras é do Teorema de Pitágoras, lembra lá? Que para fazer um triângulo, você tem que juntar aí 3 partes e você consegue calcular os lados do triângulo usando o Teorema de Pitágoras, tá? Então, é um cara, é um matemático também muito religioso, tá? Olha lá. Foi um filósofo matemático grego, jônico, acreditado pelo fundador do movimento chamado pitagorismo. Na sua maioria, as informações sobre Pitágoras foram escritas depois do século da sua morte. Enfim. Quem mais que tem legal aqui, ó? Sócrates é o 12. Sócrates é o professor de Platão. Então Sócrates, ele era... Cara, eu costumo dizer que Sócrates era um Jesus Cristo da Idade Antiga. Só que a mensagem dele era: busque conhecimento, vai atrás das coisas que realmente valem, não seja corrupto, assim como Jesus. Tipo, ele dava dicas de como você viver bem em sociedade, sabe? Só que o Sócrates, ele não escrevia nada, quem escrevia era Platão, né? E o Platão era então o discípulo de Sócrates, né? E o Sócrates, ele era tão... ele acreditava tanto nas coisas que ele falava, que... É claro que não foi ele que cunhou o termo democracia, mas ele acreditava que a vontade da maioria tinha que ser a vontade... tinha que ser as pessoas tinham que respeitar essa vontade, tá? Para que todo mundo vivesse melhor. E ele foi levado a julgamento. E no seu julgamento, as pessoas... ele foi condenado à morte. É porque eles são os criadores da escola, entendeu? Então, quando você cria uma escola, imagina aquela época, né? Eu vou inventar uma coisa chamada escola, e o que eu vou ensinar aqui é o certo. Bom, se não tem nada parecido antes para comparar, bom, esse cara aí deve estar falando verdade, né? E como eu falei, o contexto é outro, né? A Grécia Antiga, as pessoas nem sabiam que a Terra... As pessoas pensavam que a Terra era o centro do universo. Então você tem que tentar se inserir nessa época, tá? Então realmente, ele é uma das figuras principais do quadro. Você tem aqui um conflito, né? Um pensa que as ideias do sobrenatural, do pós-morte é o que vale, e o outro que pensa que é o que? Aqui na Terra é o que vale. É um conflito de ideias mesmo. Esse quadro, ele retrata isso, o lado direito e o lado esquerdo, tá? Mas veja que tanto do lado direito quanto do lado esquerdo tem pessoas importantes e cada uma delas coloca as suas convicções. Ó, aqui o 20 ou o 21 é o 20, é Ptolomeu, ele está segurando uma bola, tá? A bola é redonda, né? A Terra é redonda, né? Então ele fala aqui que o Ptolomeu que lançou a ideia de que a Terra é redonda e de que a Terra não é o centro do universo, é o Sol que é o centro do universo. Então aqui a gente tem Sócrates, quem mais que tem aqui? Ó, Sócrates, Platão, Diógenes, Euclides, esse 18 aqui é Euclides. Aqui, cadê o 18? Aqui embaixo. Ó, ele também estava ensinando para as crianças aqui, né, geometria. Então quando a gente fala de geometria, é impossível não lembrar de Euclides. Então quando você desenha lá um triângulo dentro de um círculo, tá? Quem teve essa ideia de começar a desenhar as coisas e medir as coisas e enumerar as coisas, né? Isso é geometria. Então, geometria euclidiana, vocês vão ouvir falar isso na sua disciplina de matemática, né? Muito dos escritos... O cara estava copiando Pitágoras ali? Bom, provavelmente seja um discípulo dele, o 4, criador da escolástica. Bom, não sei, não conheço esse cara. Mas veja, Pitágoras, ele também, todos eles eram professores, não no sentido do professor que você conhece hoje, mas naquele negócio de tipo, você está interessado? Vem aqui que eu te explico, tá? Ser professor no sentido de promover realmente os seus conhecimentos, tá? Então, lembre que a escola de Atenas, Grécia Antiga, né, foi aonde
foi inventada, né, essa noção de escola, de passar o teu conhecimento, registrar esse conhecimento em papel e passar ele para as outras pessoas. Então todo mundo aqui era professor e aluno. Ou nesse tempo aí já tinha os deuses de caos. Sim, eles estudavam inclusive então, isso. Então quando eles não tinham resposta, eles falavam, foi porque Zeus ou porque caos? Pois é, exatamente. É que aqui a questão religiosa não era religião, né? Mas a filosofia antiga, ela era muito mais criativa, eu diria, né? É criativa, mas pensa assim, é mais previsível pensar que foi eles falarem, porque caos quis. Os Zeus já era filho lá. Uhum. Ele tinha irmãos, daí pensa, ele não era um ser assim, foi ele ao centrão, assim. Isso, forte. Por isso que eu disse que ela é mais criativa, né? Porque ao invés de você falar assim, é porque Deus quer, você fala assim, não, é porque Zeus teve um filho com não sei quem e desse filho surgiu não sei o que. Veja que você tem que ter muito mais criatividade para criar uma resposta, né? Lembre-se que não tinha televisão naquela época. Então as pessoas inventavam algumas coisas baseadas nas convivências delas e registravam, né? E aí as pessoas que nasciam depois, começavam a ler esses registros. E quando você assume que isso é verdade, isso se chama religião, né? Então, aquela que eu tinha falado que Deus é uma criação humana, eu não disse necessariamente Deus, né? Mas todas essas questões filosóficas, né? Quem inventou Zeus, inclusive, Deus né? criou os humanos, tá meio que certo, porque, tipo, Deus, como é que era o nome daqueles lá que criaram os humanos, os animais, eu não me lembro deles. Não me lembro, acho que era irmãos dele, não. Eu não sei se foi ele que deu esse poder para eles criarem, não me lembro direito, mas se foi, então, né, ele que deu essa chance aí, esse poder para eles. Então, porque Zeus quis. Porque Zeus quis. Veja que cai na solução trivial novamente. Tá? Quando vocês forem estudar biologia, vocês vão estudar evolução. Já ouviram falar? Evolução, sim. Isso. Aí vocês vão voltar nesses mesmos questionamentos, tá? Da onde veio o ser humano? Bom, a evolução ela explica muito bem isso, tá? Qualquer dia a gente conversa um pouquinho sobre evolução. Mas tem resposta, tá? Não é a solução trivial, não é porque Deus quis, é o caminho mais difícil e é esse que a gente costuma adotar. Gente, só para terminar então. Aqui tem a Escola de Atenas, você tem vários livros sobre a Escola de Atenas, tá? Muito bacana. Aqui eu tenho uma foto ela é uma foto espacial, né? Ela é a primeira foto tirada pelo telescópio Hubble, tá? O telescópio Hubble ficou 10 dias mirando um pedacinho do céu do tamanho de uma bola de beisebol. Ou seja, você pegou uma câmera e com uma lente desse tamanho e ficou mirando lá, um pedacinho. E isso aqui é o que apareceu, tá? Isso aqui não é estrela, gente. Tudo isso aqui são galáxias. Então veja, ó, isso aqui é uma galáxia, 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 galáxia. Todas elas parecidas com a nossa galáxia, tá? E aí você pergunta, cara, tem certeza que Deus criou a Terra para os seres humanos viverem? Sendo que a nossa estrela é uma estrela no meio de milhões de estrelas da nossa galáxia, e sendo que a nossa galáxia é só mais uma galáxia no meio de trilhões de outras galáxias. Tá? Então, essa foto consegue mostrar a grandiosidade do universo. E aí quando fala que Deus está influenciando as suas ações, é um Deus muito particular, né? É um Deus muito seu. Então, de novo, aquele negócio que é muito mais provável que você tenha criado Deus que você acredita do que ao contrário. Senhor, por que não pensamos também que Deus criou do Big Bang e ele criou as galáxias? Você pode. Cada galáxia criou um anjo. Os anjos eles estão envolvidos aí nessa questão religiosa, né? Veja que na Grécia Antiga se tinham os semideuses, enfim. Agora os mais modernos têm os anjos, os santos, enfim. Mas
a concepção de que a Terra é o centro de alguma coisa, ela vai ficando cada vez mais distante, né? Vai ficando cada vez mais para trás. E para acabar, essa foto aqui ela é muito boa, né? Então a gente ouve no noticiário de que foi descoberta uma galáxia a 4.500 anos-luz daqui. É longe pra caramba. A jurisdição de Deus acho que não chega lá. Pelo menos do Deus da Terra. O que acontece? Acontece que a luz demora um determinado tempo para chegar até essa galáxia distante, né? E a partir do tempo que a luz demora para viajar, a gente consegue descobrir qual é a distância dessa galáxia. Ou seja, basicamente a gente consegue medir o espaço fora da Terra, né? E a gente consegue perceber que a Terra... Isso? Como é que usa? Vamos aprender, tá? Então assim, a luz, ela tem uma velocidade, e essa velocidade ela não muda, tá? Não importa o que você faça, a velocidade da luz não muda, tá? 2,9979, você não precisa decorar esse número, tá? A gente vai usar a velocidade da luz como 3. Mas aqui, deixa eu ver. A aula que vem a gente aprende a calcular, eu só vou falar de outras coisas aqui agora. A velocidade da luz, ela é muito alta, é 3 vezes 10 à oitava, ou seja, 300 mil quilômetros por segundo, é inimaginável, tá? Assim como o tamanho do universo, é muito grande, é inimaginável. Veja, quando você tem coisas para se medir aqui na face da Terra, você usa o comprimento. Para medir o comprimento, nós usamos a unidade de metro, ok? E é isso que a Revolução Francesa fez. Ela falou, olha, lá nos Estados Unidos eles usam jarda. Não, todo mundo vai usar metro. Por quê? Porque na hora de converter dá sempre bagunça, confunde, então vamos usar comprimento metro. Mesma coisa com a massa. Massa vai ser o quê? Quilograma, ok? Não vamos usar mais, sei lá, quilograma força, enfim. Tempo, segundos. E se alguém quiser medir em, sei lá, frações do verão? Não, é segundo e acabou. Corrente elétrica, ampere, temperatura Kelvin, quantidade mol. Veja que a temperatura é em Kelvin e a gente usa a temperatura em graus Celsius, né? Tem uma taxa de conversão aí. Também tem uma questão política, porque a gente usa o Celsius e não usa o Kelvin, mas enfim. Quantidade mol e luminosidade é o candela. Mas o que eu queria dizer é que, se você pega, por exemplo, o metro e quer medir coisas muito grandes, você pode escrever 1.000 metros, 10.000 metros, 100.000 metros, só que vai chegar uma hora que a quantidade de zeros vai ser muito grande. E aí você tem que usar o quê? Notação científica, ou seja, deixa eu aumentar aqui. Ficou borrado. 10 elevado a 3 significa que tem 3 zeros. 10 elevado a 6 significa que tem 6 zeros. E assim por diante. Tudo bem? Imagine escrever 21 zeros no papel. É inconveniente. Então escreva 10 elevado a 21. Tá? E assim por diante. Quando você tem números muito pequenos, 0,1, 0,001, 0,0000000, também é chato, né? Então, para 0,1 nós vamos escrever 10 elevado a menos 1. 0,01, 10 elevado a menos 2. E assim por diante. E assim por diante. Nossa, falou que a gente ia ver isso aí, ó. Exatamente. 10 elevado a menos 18. Imagina escrever um número depois de 18 zeros. Não quero escrever assim. Eu vou escrever como notação científica. Tá? Então, se você já viu isso em algum lugar, nós vamos resgatar esse conhecimento de vocês. Tá? Show! Veja, coisas que estão muito longe da gente, muito longe não, coisas muito maiores, quando a gente precisa usar esses números extremamente grandes, né? Limite do universo observável, ou seja, qual é o tamanho do universo? 10 elevado a 26, tá? São 26 casas depois do primeiro algarismo significativo. Nossa, isso aí é meio foda, se o universo é infinito, como é que ele Não, o universo não é infinito. O universo o universo tem 10 a 26 metros. Por isso que o Deus do infinito não cabe
nessa questão filosófica aí, né? Deus não é infinito. Aliás, o universo não é infinito. Da onde tiraram então que o universo é infinito? Não sei de onde você tirou isso. Porque ele se expande. Ele não é infinito, só que ele se expande. E É, a gente não consegue observar o final dele. veja, o infinito é uma questão muito delicada também, porque o tempo não é infinito, o universo não é infinito, nada que nós conhecemos é infinito. Nada que os físicos conhecem é infinito. Se você pensar a quantidade de átomos no universo, não é infinito. Tem uma quantidade, tem um número ali, mas se você for contar, você vai chegar nesse número. Ele tem fim. Tudo que nós conhecemos tem fim, tá? E os números? Os números não são físicos, né? O número não é algo que você consiga... Você só conta. O número, ele lembra que eu falei que a escrita é uma criação da mente do homem? O número é infinito. O número porque pode ser infinito. Tu escreve novos números. Isso. O número ele é uma criação da sua mente. O número ele não Mas existe. em Você já viu? quantidade, Você já saiu no bosque e achou um número 3 ali? O número não é. Você já achou a matemática, ela não é natural. A matemática é uma invenção do homem. Você já saiu na rua e achou um triângulo andando? Professor, Não. O triângulo ele não é natural. Ele não é da natureza. O triângulo é uma criação humana. Assim Professor. como os números. Oi. como é que era? A matemática sempre existiu ou foi invenção do homem? A matemática foi invenção do homem, é claro. Porque nos primórdios da Terra, ali, quando os primeiros viventes começaram a caminhar, eles caminhavam sem saber contar os passos, sem saber se comunicar, sem Mas saber então nada. sempre existia. Não. Tem. Por quê? Não entendi. A matemática é uma criação, uma invenção do homem. A partir da necessidade de que o homem precisou contar, ele inventou um sistema de... Quantas vezes. O ser humano antes precisava usar matemática. Quantas vezes que o Sol já não tinha dado. Quantas vezes que a Terra já não tinha girado o Sol? Sim! Tá, mas aí você está misturando as coisas. Você está dizendo que a Terra já girava em torno do Sol? Sim, já girava. Quantas E vezes? tinha uma quantidade. Eu posso fazer isso. Passou aí uma situação que necessitou a criação da matemática. Eu posso contar a partir de agora, mas eu não posso contar antes de inventarem os números. Como que você vai usar? Como que você vai usar vamos mandar um e-mail, né? Vamos mandar um e-mail, mas não tem internet. Isso não faz sentido. É a mesma coisa que você falar, quantos dias tem antes dos caras começar a contar. Não dá para contar se não tem número. A invenção da escrita e a invenção da matemática foi só porque existiu uma necessidade de se contar. Tá? Mas não significa que o mundo não existia antes da matemática. Né? E como eu falei da geometria, a mesma coisa. Né? Um paralelepípedo. Você pode dizer, olha, aquele tijolo é parecido com um paralelepípedo. Mas aquele tijolo não é um paralelepípedo. Aquele tijolo é um tijolo. Tá? O paralelepípedo é uma invenção da sua cabeça, não da sua, né? Mas é uma invenção da cabeça do homem para caracterizar algumas coisas. Tá? Não é a matemática, ela é puramente mental. Assim como a filosofia, assim como a física. Tá? Tudo isso são criações humanas. Essa é a diferença entre ciência e religião. A ciência, ela é uma invenção humana. A religião... Também, mas no sentido... Não, calma. No sentido que... Não, os dois são invenções humanas. Mas no sentido de que a ciência, ela funciona sozinha. Enquanto que a religião, o homem fica tentando achar brechas, né? Pro seu que é mais conveniente. A religião é muito relativa. Muito relativa. Por exemplo... O tamanho do universo, 10 a 26 metros. Não é infinito. Tamanho do Sol, distância da Terra até o Sol, 10 elevado a 11. Diâmetro da Lua, 10 elevado a 7. Tá? Aí a gente chega nas medidas em que nós conhecemos. Por exemplo, os mamíferos terrestres têm dimensão de metros. Né? Você tem 1 metro e pouco, 1,7 metros, 1,6 metros. Aí você vai ficando pequeno. Diâmetro de um glóbulo vermelho, 10 elevado a menos 5 metros. Raio de um átomo, 10 elevado a menos 10 metros.
10 a menos 14 é o raio do núcleo atômico. 10 a menos 14. Então a gente precisa do que? De notação científica, esses números aqui, para expressar quantidades muito grandes ou quantidades muito pequenas.